parar para pensar. E muita gente pode acabar usando esse questionamento, né, principalmente o pessoal mais preguiçoso, para evocar alguma resposta mística ou mágica, ou enfim, alguma coisa aí que possa sanar a dúvida de maneira mais imediata. Mas não é assim que a ciência trabalha. A ciência quer buscar respostas baseadas na materialidade. E existem boas propostas de por que isto, né, não aconteceu com as bactérias. E agora, recentemente, saiu um artigo que dá mais um tijolinho, digamos assim, para a gente conseguir finalmente entender essa questão. Então, eu vou começar a abordar esse assunto falando sobre unicelularidade e multicelularidade, né? Então, para quem não sabe, para quem não está ciente, as formas de vida no nosso planeta são constituídas de células. A menor unidade viva, né, que a gente tem aqui no nosso planeta são as células. Não vou entrar aqui na discussão dos vírus, beleza? Porque eles não ficam vivos se não estiverem atrelados a uma célula, enfim. Então não vem ao caso os vírus. A menor unidade viva e autônoma que a gente tem são as células. E a maioria das células que existem no planeta são individuais. Elas vivem não acopladas a outras células do seu tipo. Podem viver até em comunidades muito grandes, mas elas não vivem grudadas umas nas outras. Ou seja, a maior parte dos organismos vivos hoje é unicelular, ou seja, composto por apenas uma célula. Mas você tem muitos organismos multicelulares que até por motivos bem óbvios, são os maiores que a gente tem, porque afinal de contas você começa a agregar um monte de células junto, isso começa a aumentar o tamanho do organismo, né? Então o organismo passa a ficar maior, visível. Então a maior parte da vida que a gente conhece hoje, que nós reconhecemos quando a gente olha, são os organismos multicelulares, até porque as células são muito pequenininhas, então a gente só ficou sabendo da existência de organismos unicelulares depois da invenção do microscópio, tá? Porque antes disso a gente nem sabia que eles existiam, né? E aí, quais são os organismos unicelulares? Aí tem vários. Você tem bactérias, protozoários, alguns tipos de fungo, ou seja, eles compõem aí de fato a maior parte dos indivíduos, né, que existem no planeta. Você aí tem, eu também, né, tipo, só em cima do nosso corpo uma quantidade incontável de trilhões, quatrilhões de bactérias, né? E cada uma delas é uma célula, então tipo, a maior parte dos organismos são unicelulares. Mas alguns deles acabam se juntando para formar indivíduos multicelulares. Por N questões, tendo uma segurança maior, uma forma de evitar predação, né, talvez, ou de conseguir comida, ou talvez não ganhe vantagem nem desvantagem, mas simplesmente tá lá e aí acaba juntando, tal. Então, enfim, a gente tem aí alguns motivos, entre aspas, que fazem com que organismos acabem juntando-se em várias células, e até onde a gente sabe, a multicelularidade, ela apareceu pelo menos 50 vezes na história da vida. 50 vezes. Isso que a gente sabe, provavelmente foram milhares de vezes que apareceu a multicelularidade. Porém, a maior parte dessas multicelularidades são células do mesmo tipo, né, da mesma espécie, agregadas, né, acopladas, mas sem grande complexidade. Então, por exemplo, tem um tipo de bactéria fotossintetizante, né, cianobactéria, que chama oscilatória, que forma uma colônia que junta várias celulinhas, assim, uma colada na outra, tal, não sei o quê, e que formam bastões, assim, que você consegue ver no microscópio, mas não possui multicelularidade complexa. São células iguaizinhas umas às outras, né? Então acaba formando apenas uma colônia, né? O que nós chamamos de indivíduo colonial. Aquela multicelularidade que nós chamamos de complexa, e aí o que eu quero dizer quando eu falo complexo? Significa aquela que junta células da mesma espécie, mas que possuem diferenciação entre elas, ou seja, especialização. Então, por exemplo, é uma célula de revestimento e uma célula reprodutiva, uma célula sensorial, ou seja, que capta estímulos, e uma célula que ajuda na captação de alimento. Entendeu? A gente tem ali uma especialização de cada uma das células e elas atuam juntas,
formando o mesmo organismo. E assim, até tem alguns tipos de bactéria, como a do gênero Anabena, que formam colônias e até possui ali 2 tipos de célula, né? A maioria delas é fotossintetizante, mas tem algumas que aparecem em alguns intervalos ali que são chamadas de heterocistos, que são fixadoras de nitrogênio. Mas essas células diferenciais, elas não atuam em conjunto umas com as outras. Para ser considerada uma multicelularidade complexa, não poderia ser uma célula especializada ou outra jogada ali no meio. Teriam que ser células especializadas atuando em conjunto. Esses conjuntos de células especializadas a gente pode chamar de tecidos, digamos assim. Então, a multicelularidade complexa é aquela que forma tecidos, a gente pode chamar desse jeito. E esse tipo de multicelularidade só surgiu até onde a gente sabe na história da vida, dentre os fósseis, aquilo que a gente conseguiu já estabelecer do ponto de vista da genética e tudo mais. Esse tipo de multicelularidade só surgiu 5 vezes no nosso planeta. A saber, algas marrons, algas vermelhas, as plantas, e aí entram todos os outros organismos multicelulares fotossintetizantes, digamos assim, que a gente costuma chamar de planta. Tem um monte de alga lá dentro também, as plantas terrestres, etc. Os fungos e os animais. Essas foram as 5 vezes que a multicelularidade complexa surgiu na história da vida do nosso planeta até onde a gente sabe. Ou seja, multicelularidade formando tecidos, composta por células de diferentes especializações. Eu achei aqui alguns artigos um pouco mais antigos dizendo que também as algas verdes podem ter evoluído a multicelularidade independente e que os fungos podem ter feito isso pelo menos 3 vezes. Mas nos artigos mais recentes dizem que a multicelularidade complexa surge em fungo uma vez só e multicelularidade em plantas e algas verdes tem uma origem no ancestral em comum que já era multicelular. Então, eu vou colocar aqui só 5 vezes, beleza? E a primeira dessas vezes deve ter acontecido no mínimo há 2 bilhões de anos atrás. E vale lembrar que a vida tem pelo menos 3 bilhões e meio. Ou seja, durante 1 bilhão e meio de anos da história da vida do nosso planeta, não surgiu multicelularidade complexa, não que a gente saiba. E para entender isso, eu tenho que falar sobre os 2 principais tipos de célula de seres vivos que a gente tem hoje. As células mais simples são chamadas de procariontes, que são aquelas células que têm a parede celular, a membrana celular, e o material genético lá dentro, meio solto, com um monte de ribossomos ali, que são estruturas capazes de ajudar a realizar as funções metabólicas da célula ali. Fazer as traduções ali do DNA para que o organismo consiga sobreviver. Dentre os organismos procariontes que a gente tem hoje estão as bactérias, né, muito conhecidas, e também uma série de linhagens que a gente chama genericamente de arqueias, que vivem muitas vezes em ambientes extremos, né, como ambientes ricos em enxofre, temperaturas muito elevadas ou muito baixas, ou grandes profundezas, etc. E você tem as células eucarióticas. A célula eucariótica é uma célula maior, ela é fisicamente maior, também tem uma membrana do lado de fora, etc., que delimita o tamanho do organismo. O material genético está isolado do resto do interior ali da célula por uma membrana, tá formando um núcleo, e todo aquele conteúdo que existe nesse líquido aí de dentro da célula está mais organizado em organelas. Então você tem várias organelas ali, cada uma delas com uma especialização, inclusive organelas que nada mais são do que células procariontes que entraram para dentro de uma célula eucariótica, que são as mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia, e no caso também dos organismos fotossintetizantes, os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese. Essas 2 organelas, mitocôndrias e cloroplastos, são bactérias que entraram em células maiores e acabaram ajudando ali no metabolismo e formaram uma relação simbionte. Então, as células eucarióticas são mais complexas do que as células procariontes. E a multicelularidade complexa, com células especializadas, formando tecidos, etc., aquilo que eu falei, ela só apareceu em eucariontes. Ela só apareceu nesses organismos com célula mais complexa. A maioria dos eucariontes vivos hoje também é unicelular, tá? Vale lembrar, que é o que nós chamamos genericamente de protozoários. Hoje a gente sabe que protozoário é um termo muito aleatório, digamos assim, porque são muitas linhagens diferentes e cada uma delas vai mais perto ou dos animais, ou das plantas, ou dos fungos, etc. Mas
a gente chama geralmente organismos eucariotos unicelulares de protozoários. E todas as vezes que a multicelularidade complexa apareceu na história evolutiva da vida foi em célula eucarionte, não foi nas células procariontes. Por que isso? Qual o problema com as células procariontes que elas não desenvolveram uma multicelularidade complexa? Pois bem, várias hipóteses já foram levantadas ao longo de todo o tempo aí de estudo desse assunto. Uma delas diz que o citoesqueleto da célula eucariótica, ou seja, o tipo de estrutura molecular que dá sustentação para a célula, permitiria mais adesão. Outra hipótese, mais antiga, também fala que o surgimento das membranas que separam aí as estruturas, né, em organelas e tudo mais, como eu tinha falado dos eucariotos, que permitiu a separação de funções dentro da célula, com a parte genética separada da parte metabólica, né, digamos assim, teria permitido a evolução de novas funções ali e, por isso, né, conseguiriam sustentar um organismo multicelular complexo. É uma outra hipótese, essa talvez até vocês já tenham pensado aí enquanto eu estava explicando, que é a própria incorporação das mitocôndrias e cloroplastos pelas células eucariontes. Como esse tipo de simbiose deve ter acontecido muito depois da origem da célula eucarionte, né? As primeiras células eucarióticas provavelmente não tinham mitocôndrias e cloroplastos, então só quando essa relação simbionte se estabeleceu é que teria sido possível a origem da vida multicelular. Porque aí, inclusive, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos possuem o seu DNA próprio, funcionam de maneira independente, digamos assim, fazendo uma analogia tosca, que a maior parte das organelas ali dentro da célula eucariótica são contratadas, são CLT, elas fazem parte ali daquela célula, não tem como, enquanto que as mitocôndrias e os cloroplastos são PJ, eles então, são autônomos que estão lá dentro, tá? Também não podem sair da célula, estão presos ali, mas eles são autônomos lá dentro, e essas organelas são especializadas em produzir energia. Então, com a produção de energia extra possibilitada pelas mitocôndrias e cloroplastos, essas células teriam vivido melhor, reproduzido mais, e aí tendo oportunidade de expandir o seu genoma, expandir as funções, tal, e aí criar um organismo multicelular complexo. No caso, essa hipótese da mitocôndria é uma que o pessoal já tem artigos refutando. O ganho que a mitocôndria traz não justificaria o motivo dos organismos terem ficado multicelulares, mas enfim. Não vou ficar expandindo nessa hipótese aqui para vocês, porque não é por causa dela que eu estou gravando esse vídeo. Mas eu já queimei a largada numa explicação que é importante para vocês entenderem as próximas hipóteses. Antes de começar, só fazendo uma micro explicação aqui, para quem não sabe, o nosso material genético ele é composto por DNA, ácido desoxirribonucleico, é formado por nucleotídeos, tá? Ele é formado por várias coisas, mas os nucleotídeos são o que interessam aqui, que são de 4 tipos. E os cientistas, para facilitar, colocaram letra neles, tá? Tem adenina, timina, citosina e guanina, ou ATCG. Algumas sequências de nucleotídeos, né, ou seja, a sequência de A, TCG, ATCG, etc., lá, tem a capacidade de formar grandes moléculas que nós chamamos de proteínas, e essas proteínas vão exercer função dentro do organismo. O trecho que codifica alguma coisa é chamado de gene. Tá? Então esses são os genes, todo mundo fala, tal, não sei o quê. Só que não é simplesmente o DNA tem aquela sequência, vem os peptídeos ali que vão formar a proteína, grudam e puf, tá a proteína pronta. Não. Você precisa de moléculas que vão traduzir isso daí para fazer a proteína. E quem é responsável por isso é o RNA, que é o ácido ribonucleico. Também é formado pelos nucleotídeos, só que no caso dele, a timina é uracila, então é CGAU. Mas enfim, ele encaixa ali no DNA, faz a transcrição ali do que quer dizer a fita do DNA lá, e depois a tradução, tá, através de vários processos que eu não vou falar aqui, que vão finalmente formar a proteína, tá certo? Então, é mais ou menos essa que é a sequência. Tô simplificando muito, tá? E é só para vocês lembrarem, muitos de vocês já tiveram isso na escola ou já estudaram de outra forma, então eu tô simplificando aqui. O pessoal que é biólogo molecular, por favor, não me crucifiquem, tá certo? E você também tem no DNA dos eucariotos extensões gigantescas de nucleotídeos que não codificam nada e nem querem dizer nada, assim. São pedaços enormes ali, altamente repetitivos, né? A maioria do DNA, do genoma, né? Dos organismos eucariontes é esse tipo de sequência altamente repetitiva que não quer dizer nada, tá? Que tá ali no meio do caminho. E você também tem aqueles trechos de DNA que são
ex-genes, digamos assim, ou seja, genes que deixaram de ser genes, porque quebrou um pedaço, parou de codificar e ficou aquele trecho ali sobrando. Então aquela rua que passava o bonde antes, aí o pessoal asfaltou para passar carro, mas ficou uns trechos ali da linha do bonde para fora, sabe? Aquilo lá, enfim, tá ali como uma evidência de que ali passava um bonde antes, mas não tá mais passando, o bonde não consegue mais passar ali. E o que eu já tinha entregado da próxima hipótese é que a evolução da multicelularidade, cada vez mais complexa, está geralmente associada com uma expansão do genoma, do material genético. Os fungos, por exemplo, que são uma linhagem muito útil para fazer essa comparação, né? Por quê? Porque eles perderam a multicelularidade em algumas vezes. E aí os fungos multicelulares, né, os cogumelos, eles normalmente têm mais do que o dobro de genes codificadores no material genético do que os fungos unicelulares. A mesma coisa acontece com plantas, com animais, com essas macroalgas aí, marrom, vermelha, tal, não sei o quê. Se você for pegar os seres vivos unicelulares mais próximos evolutivamente falando de todas essas linhagens, eles têm genomas mais curtos. Isso tanto no número de genes codificadores de proteínas, tá? Ou seja, entre aspas, né, o DNA útil, como nas regiões não codificantes. Ou seja, aquelas que não formam proteínas. E aí você vai olhar e fala assim, mas Pirula, pera lá, você falou agora de DNA que codifica proteína e você falou de DNA que não codifica proteína? Para que serve esse DNA que não codifica nada? Então, eu não vou ficar aqui abordando sobre quais são as funções, tecnicamente, ou na prática mesmo, de partes de DNA que não codificam nada. Muitas vezes elas são mantidas ali do ponto de vista evolutivo porque exercem funções paralelas de suporte, de apoio, ou simplesmente ficam lá porque não fedem nem cheiram, não fazem a menor diferença. Mas é importante falar sobre elas a partir daqui, por quê? Porque os procariontes, ou seja, as bactérias e as arqueias também, né, que é um outro grupo, praticamente não possuem esses pedaços de DNA que não codificam proteínas. Então deixa eu explicar um pouco melhor isso para vocês. Você tem ali aqueles trechos do DNA, né, os pedaços da fita, que codificam as proteínas. De vez em quando, acontece de ter uns pedaços no meio ali daquele material que forma o gene que não codificam nada, que estão ali meio que ocupando um espaço. Esses trechos são chamados de introns, ou seja, são, entre aspas, intrusos, né, digamos assim. Eles estão introduzidos ali no meio do gene, gerando ali um intervalo, só que no fim das contas isso acaba não atrapalhando a codificação ali do gene e a formação da proteína. Não atrapalha por quê? Porque você tem um agrupamento de RNA, que é chamado de espliceossoma, que removem esses trechos de introns da cópia de RNA que é feita. Então o RNA vai lá e faz uma cópia da tira, incluindo esses introns, depois vem o espliceossoma, vai lá e remove aqueles trechos dos introns que estão lá só para atrapalhar, que não estão ajudando em nada. E por que é que eu estou falando desses introns, desses pedaços que estão dentro dos genes e que não codificam nada, mas estão ali no meio do caminho? O que isso é útil para a gente saber? É útil porque em procariontes praticamente não tem intron. E as poucas bactérias que a gente sabe que tem intron provavelmente pegaram esses introns de células eucariontes. Não são, digamos assim, naturais delas. E a tendência delas é perder isso. Inclusive, bactéria nem tem o espliceossoma. O espliceossoma é exclusivo do núcleo de célula eucariótica. Para você ver como não faz falta, né, isso para as bactérias. E olha que interessante. Não é surpresa para ninguém aqui que está assistindo, pelo menos não quem acompanha o meu canal, que existem várias análises moleculares para você tentar estabelecer as árvores filogenéticas, né? Ou seja, a sequência de divisões ali da árvore da vida, para descobrir quem é parente mais próximo de quem, etc. Tá? Como foi, né, a evolução da vida. E essas análises moleculares, elas são feitas comparando trechos de DNA, ou de RNA, ou de proteínas, e etc, etc. E esses trechos comparados incluem tanto os exons, né, ou seja, a parte codificante, quanto os introns. A comparação dos introns é muito interessante, porque os artigos mais recentes têm encontrado alguns desses introns meio que iguaizinhos, tanto em células de animais, quanto de plantas, quanto de fungos. Ou seja, tudo leva a crer que esses trechos, que já não codificam nada, ou seja, não tem motivo para eles se manterem ali inteiros ou parecidos durante todos esses bilhões de anos, esses trechos
sejam remanescentes de um ancestral em comum que devia ser lotado de introns. Esse espliciosoma, né, essa bola de RNA ali que tem a função de fazer a faxina ali nos introns, ele, como tudo na biologia, não é perfeito. Ao contrário do que muita gente diz, ele não é perfeito. Comete vários erros. E ainda bem que ele comete vários erros, porque é isso que possibilitou a diversidade de vida que a gente tem. Durante a tarefa de corte deles lá, né, que é chamado de splicing, por isso que é chamado de espliciosoma, na verdade é uma derivação do inglês, né, de spliceosome, né, porque faz o splicing, enfim. Esses erros geram uma variabilidade maior ali naquele genoma, né, com o passar das gerações, e tudo isso vai contribuindo para o aumento da complexidade biológica nos eucariotos. Então pode ser que os eucariotos tenham desenvolvido multicelularidade complexa porque possuem um DNA maior, mais longo e, portanto, com maior probabilidade ali de surgir algum gene que permita esse tipo de especialização celular em agrupamentos, enquanto que essa ausência desses trechos extras de DNA, esse DNA mais enxuto, digamos assim, das bactérias, talvez limite essa capacidade delas e não permita que elas consigam fazer uma multicelularidade complexa, né? Não mais do que só grudar meia dúzia numa colônia ali. Essa é uma outra das hipóteses que eu estava falando, tá? Vou falar de mais uma agora, que também envolve essa questão do DNA, que avalia a questão da regulação gênica que existe nos eucariotos. Ou seja, a capacidade de controlar se aquele gene vai se expressar mais ou menos, se ele vai se expressar ou não. Ou seja, como se fosse um interruptor celular, né? Tipo, você tem um gene ali, você liga. Oba, não, desliga. E aí ele não é expressado, né? Ou seja, ele não codifica proteína nenhuma. Ou então, você vai falar, tá, esse gene aqui, se você acionar ele de determinada maneira, ele vai se expressar mais, ou ele vai se expressar menos, vai gerar mais proteína, vai gerar menos, enfim. Todas essas coisas aí que só acontecem com os eucariotos. Não acontecem com os procariotos. Esse mecanismo de expressão, ele é regulado pelo que a gente chama de microRNAs. São uns trechinhos bem curtinhos mesmo de nucleotídeos de RNA, são entre 19 e 25 nucleotídeos, são fitinhas bem curtas mesmo. Eles não codificam nada, tá? Esses trechinhos aqui, eles não formam proteína, mas eles atuam na fita do RNA, que sim vai ser mandada depois para ser transcrita, fazendo ali a regulação gênica, né? Para saber se aquilo lá expressa mais, expressa menos, se liga ou desliga, etc. E você encontra os microRNAs tanto nos trechos de introns, que não vão codificar, quanto nas regiões entre os genes, que geralmente são de DNA altamente repetitivo, que está ali preenchendo espaço. De novo, não vou entrar aqui nas funções que a gente sabe que podem ter ali, mas de fato não é uma função para codificar alguma coisa, tá? E geralmente alterações nesses trechos de DNA não geram grandes diferenças a princípio. E aí, olha a sacada. Tá, o pessoal acha que cientista fica sentado sem fazer nada lá, enchendo linguiça. Mano, olha o que os caras pensaram. E encontraram depois, né, como evidência nas análises. Os genes eucarióticos, gene mesmo, gene, a parte codificante mesmo, os genes eucarióticos, eles estão, por default, né, por padrão, desligados. Na hora de fazer a codificação ali, né, o RNA, ele, a princípio, ele mantém aquilo ali desligado na hora de fazer a codificação e depois é que vai decidir o que é que liga e o que é que não liga. Que gene vai transcrever e que não vai transcrever. Qual proteína a gente vai fazer ou não vai. Por causa desse mecanismo aí de proteção do RNA e tal, e aí os espliciosomas, os microRNAs e tudo mais, por causa disso, você tem um mecanismo que fala, ó, na dúvida, não liga esse gene ainda não, vamos ver se é isso mesmo, tá, e aí depois liga. No caso das bactérias e das arqueias, né, o padrão é o oposto. O default é ter os genes automaticamente ligados. Não tem toda essa proteção aí de, não, primeiro a gente vai por precaução deixar desligado, depois a gente vê. Não, já vai ligando. Já vai ligando, tipo, olha,
É assim que funciona, tá? A gente não tem esses negócios de microRNA, de expliciosoma, tem essas frescuras não. O gene tá lá, é para codificar proteína, vai codificar agora mesmo e se der errado, paciência. Uma vez que o genoma dos eucariotos começa desligado, por default, entre aspas, eu tô simplificando bastante, tá? Eu vou deixar o artigo linkado aqui embaixo para vocês darem uma olhada, eu tô simplificando bastante. Uma vez que o DNA eucarioto começa desligado por default, é mais fácil, durante os erros de tradução ali do RNA, que eu acabei de falar para vocês, que acontecem bastante, que novos pedaços de DNA sejam inclusos ali numa cópia, por exemplo, né, quando você está dividindo a célula em dois, quando você está gerando um novo indivíduo, né, seja incorporado ao genoma, deixando ele mais longo, que não vai fazer grandes diferenças, porque a princípio está desligado, só vai ligar depois do que for útil, mas ficam aqueles trechos a mais, que a princípio não são úteis, mas que vão dando mais massinha, digamos assim, para a evolução modelar alguma coisa. Uma vez que a bactéria não possui esse tipo de mecanismo, qualquer coisa a mais que entra no DNA da bactéria acaba meio que se expressando e servindo para alguma coisa, seja para ajudar, seja para atrapalhar. Então isso limita muito a expansão do genoma da bactéria. Ele não consegue ficar tão compridão assim. É eficiência. O negócio é eficiência. Vamos lá. Ó, fez, produziu. Se tem um trecho inútil ali, aquele indivíduo morre ali, os outros continuam e acabou. No caso dos eucariontes, já que consegue grudar mais DNA ali e não vai fazer diferença, porque você vai fazer uma fiscalização só depois, aí no caso dos eucariontes você tem mais coisa. E aí é aquilo, né? O que meu avô sempre falou, né? Minha família de acumuladores, né? Que é um gene muito forte que passa, inclusive, provavelmente, né? Eu suspeito, né? Que a acumulação tenha fundo genético, mas meu avô dizia uma frase muito sábia, que ele falava: quem guarda tudo que não presta, sempre tem o que precisa. E esta é a lógica eucarionte, tá? Guarda todos os trechos errados de DNA que foram lá, que codificou errado, que não expressou, que não sei o quê, que duplicou sem pedir. Todos aqueles pedaços lá fica lá, depois a gente não vai usar. Mas deixa lá, porque não vai fazer diferença, deixa lá, vai que um dia precisa. Entendeu? É lógico, eu tô falando de um jeito meio teleológico, como se a célula pensasse nisso, mas o fato é que a existência desses trechos a mais permite que, num outro erro, numa mudança, numa coisa assim, role alguma novidade. Por acaso, né? No meio dessa variável ali, nessa loteria de muda para cá, muda para lá, às vezes você vai acertar. É a lógica do Tetris. Se você só deixar as peças caindo de forma aleatória, em 99% das vezes não vai formar uma linha completa para eliminar uma linha lá, mas às vezes, por pura probabilidade, vai acabar formando. Então, é isso. Tá, acho que eu simplifiquei de um jeito interessante. E então, a gente tem o quê? Eu vou continuar usando a analogia dos acumuladores numa casa. A gente tem um tipo de célula que mantém tudo muito funcional ali dentro da casa, digamos assim, que seria a célula procariótica. Então, vamos dizer que a célula procariótica é uma kitnet, não cabe muita coisa. Então, o que está lá dentro tem que ser útil, tem que ser funcional, tem que ter ali alguma coisa muito óbvia, não dá para ficar acumulando muita coisa ali. Tem acumulação na célula da bactéria, tá? Não pensa que não tem, tá? Eu estou simplificando para vocês. Mas não dá para fazer muita coisa, porque aquilo lá tem que funcionar. Enquanto que a célula eucariótica, geralmente é uma casa grande, cheia de quarto, algumas delas são até mansões gigantescas, com um monte de quarto, sendo que você usa na prática a cozinha, a sala, um dos quartos que você dorme, o outro que dorme teu filho, e o resto meio que fica vago e acaba virando vários quartinhos da bagunça em que você joga um monte de tralha que você nem lembra que tem, mas que não faz diferença na sua vida, porque a parte funcional mesmo, que é a cozinha, a sala, o banheiro ali, o seu quarto, o quarto do teu filho, essa parte você mantém organizada. Essa parte, por que você mantém organizado? Porque você usa, porque ela vai interferir na sua vida se estiver toda suja, bagunçada, que quando você for receber uma visita, aquilo ali é o que vai apresentar, você não vai querer morrer de vergonha na frente das visitas, né? Então vamos dizer assim, que a célula eucariótica, você tem os genes que realmente codificam alguma coisa, que são, na nossa analogia, a sala, o banheiro, a cozinha, o seu quarto, o outro quarto, etc. Qualquer mudança nessa parte da casa gera caos, gera problema. Então, se estoura um cano na cozinha, isso é um problema para você. E aquele monte de trecho de DNA que não serve para muita coisa
a princípio, que são as tralhas naqueles outros quartos que você quase não abre. Se estoura um pedaço do telhado num quarto que você não usa, no primeiro momento talvez aquilo lá não atrapalhe muito. E mesmo que atrapalhe, é um pedaço que você pode abrir mão. Certo? Agora, isso não quer dizer que no quarto da bagunça, nos outros quartos e aposentos cheios de tralha, não esteja acontecendo evolução. Está acontecendo evolução, mas é um mecanismo que a gente chama de deriva genética. Algumas pessoas diriam que é o acaso, vai simplificando. Aqueles quartos da bagunça vão juntando tralha, vão amontoando coisa. Você vai jogando lá, que alguém joga do vizinho, que vai caindo ali, que, enfim, algum lixo produzido ali pela comida que você fez, ao invés de você jogar fora lá com o lixeiro, você joga no quartinho da bagunça, enfim, fica toda aquela coisa lá guardada, desorganizada e sem utilidade imediata. Porém, às vezes acontece alguma modificação aleatória. Digamos que olha, eu juntei 3, 4 coisas das minhas quinquilharias e eu fiz um bibelô. Tá, serve pra alguma coisa? Não. Mas eu vou colocar ele aqui na sala. Putz, vou colocar esse bibelô aqui na sala e deixa ele lá. Não serve pra nada. Esse mecanismo é chamado de deriva genética. É o aparecimento de coisas novas no DNA que não foram selecionadas. Elas apareceram por aleatoriedade e que depois podem ou não ser úteis para o indivíduo numa mudança do ambiente ou num futuro qualquer. Vai que um belo dia aparece uma visita que se encanta com o bibelô. Vai que um belo dia aquele bibelô passa a ser útil, sei lá, na ventilação da casa, qualquer coisa assim. Então isso é uma coisa muito interessante. É uma pista muito legal. Mas que a princípio vai saber se isso serve ou não para multicelularidade, né? Até o momento, né, não parece ter uma coisa a ver com a outra. O que os pesquisadores observaram é que consistentemente, quando algum gene numa bactéria para de funcionar por algum erro de leitura, ou quando começa a acumular algum tipo de material ali não codificante, a tendência das populações das bactérias a longo prazo é a erosão desse material, é a simplificação. Tipo, na kitnet você não pode guardar tralha. Bota pra fora. Simplesmente é o metabolismo da bactéria. Tipo, olha, isso daqui elimina, tal, não sei o quê. Isso também é considerado um processo de deriva genética, porque ele não é orientado nem por seleção do ambiente, nem sexual, nem nada disso. Ele é simplesmente variações ali aleatórias no genoma que acabam confluindo para a eliminação daquilo que, sabe, tipo, para manter enxuto ali. E pois bem, e essas então são as hipóteses que estão presentes na bibliografia de por que é que os eucariotos desenvolveram multicelularidade complexa algumas vezes na história da vida. Só que são hipóteses por quê? Porque nada do que eu falei até agora meio que demonstra que é por isso que as bactérias não desenvolveram organismos especializados multicelulares. Ah, mas é porque o DNA é mais enxuto. Tá, e por isso não desenvolveu multicelularidade? Ah, porque tem membrana no núcleo. Porque, sei lá, porque tem um mecanismo que desativa os genes e depois ativa. Ah, porque não tem um mecanismo que faz os genes começarem inativados para depois ativar. E daí? Será que isso realmente interfere no fato das bactérias não terem desenvolvido multicelularidade complexa? E é aí que entra o artigo que saiu esse ano e que eu vim aqui explicar para vocês. Os autores desse artigo, eles pegaram umas evidências que já tinham sido publicadas antes, que mostram que grupos de organismos, tanto procariotos quanto eucariotos, quando começam a se juntar em colônias, acabam gerando, com o passar das gerações, alguns gargalos reprodutivos, digamos assim, algumas limitações reprodutivas. O que faz algum sentido, porque qual célula dessa colônia vai reproduzir, qual não, todas vão reproduzir, mas aí vai reproduzir só um pedaço, o outro não. Às vezes você só adiciona células à colônia, às vezes, na verdade, elas se dividem lateralmente e vai formar um de vida livre depois. Falando nessa fase ainda, sem tecidos especializados, né, sem nada, só células repetidas mesmo, clonais, quando você observa isso, você vê que vai gerando esse gargalo reprodutivo e isso diminui o tamanho das populações, tanto em procariotos quanto em protozoários, né, que aí são eucariotos unicelulares. Quando formam essas colônias, você vai vendo um esvaziamento do resto da população ali
por causa dessas limitações reprodutivas. Só que a reação genômica desses dois grupos de células é diferente. Com poucos indivíduos disponíveis ali na população, os eucariontes tendem a acumular mais material gênico. Eu vou juntar mais tralha ainda e vou colocar tudo nos quartos que eu tenho sobrando. Essa é a resposta dos eucariotos. Cara, eu tô achando eles cada vez mais parecidos com o meu avô, mas enfim. E no caso dos procariontes, né, as bactérias e arqueias, acontece o oposto. Acontece uma erosão genética, ou seja, uma redução do material genético, quando começa a reduzir muito a quantidade de indivíduos na população. Então, quer dizer, o surgimento da multicelularidade, ela diminui a quantidade de indivíduos na população, tanto em células eucarióticas quanto procarióticas. Porém, a reação dos dois tipos de célula é diferente. Uma resolve acumular mais material genético, que dá mais ferramentas, né, para origem de coisas novas que podem ser utilizadas pela evolução no futuro. Inclusive, material para poder gerar uma nova função. Como, por exemplo, uma célula digestiva. Você pode pegar aquela tua mansão cheia de quartos e um monte de quinquilharia, e um desses quartos pode virar um estúdio de gravação. Um desses quartos pode virar uma composteira, para você conseguir ali eliminar melhor o seu lixo e gerar matéria orgânica para plantar algumas plantinhas, uma coisa assim. Coisa que na kitnet lá do procarionte ele não tem como fazer, não tem espaço e ele nem está interessado nisso, do ponto de vista metabólico. Então a quantidade de tralha, digamos assim, no genoma eucariótico é que permite a evolução trabalhar para poder gerar ali novas funções e, quem sabe, uma célula especializada em reprodução, uma célula especializada em digestão ou captura do alimento, uma célula especializada em proteção, né, revestimento e etc. Coisas que as bactérias não conseguem fazer quando elas se juntam em multicelularidade, como é o exemplo da oscilatória lá que eu dei, né, que é aquelas cianobactérias lá que se juntam formando colônias. Os dois mecanismos são de deriva genética, a gente não está falando de seleção ambiental aqui, a gente está falando só, enfim, dos genes variando livremente. É o metabolismo dos eucariotos que acaba fazendo com que ele acumule mais coisa, e o metabolismo dos procariotos que faz com que vá erodindo ali o que sobra e que não serve para mais nada. E aí esse mecanismo aleatório ali de modificações é que depois, quando o ambiente muda, numa possível seleção ambiental, né, numa seleção natural, vai determinar que esse ou aquele vão sobreviver ou não. Os procariotos com colônias muito grandes possivelmente não conseguem sobreviver a longo prazo por causa dessas restrições. E no caso dos eucariotos, como eles acabam tendo mais material para trabalhar, tem muito mais condições para inovar, para gerar coisas novas, do que os procariotos. E eu sei, alguém vai fazer alguma analogia aí com o capitalismo, ou algo assim, porque sempre faz isso, sempre vai ter. Ah, não, porque o pessoal que tem a casa maior tem mais oportunidades, o pessoal com a casa menor. Vocês me incluam fora dessa. Eu estou falando de biologia aqui. Vocês querem discutir isso, discutam no vídeo dos outros. E os autores desse artigo aqui, eles pegaram 17 grupos taxonômicos das mais diversas formas de vida aí, de procariontes a eucariontes, e eles observaram que em todos eles, essa dinâmica entre perder e ganhar material genético é sempre maior para perda do que para ganho. Ou seja, mesmo os eucariotos, eles perdem mais do que ganham, mas eles perdem numa taxa muito, muito, muito menor do que os procariontes. No caso dos eucariontes, foi quase elas por elas. O tanto que ganha é o mesmo tanto que perde, alguma coisa assim. Enquanto na maioria dos procariontes foi 1 para 10. Ou seja, para cada trecho adicional ali de DNA, outros 10 são perdidos. E olha que legal, os autores pegaram também algumas dessas espécies de cianobactérias, né, dessas bactérias fotossintetizantes que eu falei para vocês, que têm vida colonial, pegaram algumas delas, e eles viram que no caso delas, o genoma é um pouquinho maior do que naquelas que têm a vida exclusivamente individual, só que tinha uma proporção de 2 a 3 vezes maior de pseudogenes do que as espécies que viviam de maneira unicelular livre. Ou seja, um pseudogene, ele não é um acréscimo de DNA.
né, tipo repetitivo ou coisas assim nos eucariotos. Não. O pseudogene é um gene que se perdeu. Ele quebrou e ficou só o teco inútil dele lá que não serve para mais nada. É a linha do bonde, lembra? É uma evidência de que a multicelularidade nesses tipos de vida, né, nos procariontes, faz o DNA se erodir, faz o DNA se perder e não se acumular como acontece nos eucariotos. E isso tem a ver com a diminuição do número de indivíduos na população, porque foi isso que eles observaram também nos testes que eles fizeram. Não é muito louco isso, cara? Não é muito louco? Eu achei isso interessantíssimo, porque eu nunca tinha lido sobre isso. Na verdade, quem me passou esse artigo foi o Raul Underline, é um perfil do Twitter, antigaço, que é só de zoeira, né? E ele me marcou numa postagem com esse artigo, eu li, eu falei, caramba, mano, que troço louco. E não há uma conclusão definitiva, mas não precisa, porque é assim que a ciência trabalha. A ciência trabalha com hipóteses e explicações que vão sendo testadas. No caso, aqui os autores desse artigo fizeram alguns tipos de teste dentro do possível, e corroboraram essa evidência ali do número de indivíduos na população versus o tamanho do genoma. Mostraram que realmente faz bastante sentido, ou seja, você tem uma ideia, tem uma hipótese, você propõe um teste, faz o teste e vê o que vai dar a princípio. Parece fazer sentido. E veja, aqui nesse vídeo eu não abordei a origem dos eucariontes. Eu abordei só porque é que os procariontes não desenvolveram multicelularidade. A origem dos eucariontes, aí é outra discussão, são outras hipóteses, que aí eu posso até trazer num outro vídeo aqui, se vocês quiserem. E abordar assuntos que não são da minha especialização direta, né? Então, claro, eu sou biólogo e eu trabalho com evolução, então isso eu falei aqui nesse vídeo, mas eu trabalho com fósseis, né? Eu sou paleontólogo, então eu trabalho com bicho morto, então biologia molecular não é a minha especialidade, tá? Mas eu quis abordar esse assunto. Por exemplo, se eu vou buscando o artigo principal, embaixo tem as fontes que ele foi listando. Eu vou abrindo fonte por fonte. Porém, no Google, se eu digito por assunto, e eu precisei fazer isso dessa vez, vai aparecendo uma série de links embaixo, né, que não são necessariamente aquilo que eu estou buscando, porque ele está viciado, baseado nas minhas buscas anteriores sobre outros assuntos que não tem nada a ver. Isso é uma das armadilhas, de todas as redes sociais aí, que estão vinculadas ao tipo de algoritmo e à busca que eles fazem, né? E, portanto, acaba restringindo os resultados da busca que eu estou tentando fazer. Então, no caso de assuntos que eu já estou muito calejado, eu sei distinguir uma coisa ou outra e falar, não é isso que eu estou buscando e tal. Só que no caso desse assunto, que não é exatamente o assunto da minha especialidade, acabou que eu fui sendo levado ali sempre para os mesmos artigos e coisas assim que tinham a ver com as buscas anteriores. E eu descobri que tem jeito de evitar isso. E eu falo descobrir mesmo porque eu sou noob nisso daí, né? Vocês sabem, né? Eu não sou um cara muito, muito afeito a tecnologias novas e coisas assim, né? Eu tenho minhas certas dificuldades aí de abraçar o novo, né? Mas eu descobri que tem um jeito de você fazer buscas sem que os vícios do algoritmo te peguem. Dá para fazer isso usando alguns VPNs específicos. Tá? O VPN, Virtual Private Net, ou seja, uma conexão virtual privada à internet, que muita gente usa, né? Não é novidade nenhuma o uso de VPN. Eu lembro que quando eu fui para a China eu usei VPN, porque lá é proibido acessar a maior parte das redes sociais do Ocidente. Eu já usei VPN da USP, por exemplo, né, da universidade, para poder acessar algumas revistas, né, que são assinadas pela USP e eu não estava conseguindo abrir. Só que esse negócio da busca, para você não escapar desses vícios do algoritmo que faz você buscar, isso daí eu não conhecia. Isso daí foi uma novidade para mim. E eu descobri que o VPN da Surfshark faz isso. Eu usei a Surfshark para conseguir fazer essa pesquisa de um jeito não enviesado. E eu juro para vocês, quando a Surfshark me procurou para fazer anúncio, né, patrocínio, vocês vão ver em vários canais aí a Surfshark patrocinando e tal, né, tá bastante comum, pelo menos na minha bolha, né? Quando eles me procuraram, eu não sabia que existia essa função de busca. Então eu ia fazer um anúncio patrocinado da Surfshark, mas com outra temática de vídeo, né, eu ia pôr outro assunto, mas aí eu usei essa ferramenta deles aqui para fazer o roteiro desse vídeo aqui. E aí eu falei, então eu vou adiantar a propaganda da Surfshark, vou fazer nesse vídeo aqui mesmo, porque foi bastante útil. Foi muito útil usar essa ferramenta que eles têm para fazer a busca
dando uma desviada do algoritmo padrão que aparece na Google. E tem também as outras funções que os VPNs geralmente fazem, né? No caso da Surfshark tem uma vantagem que é porque eles são auditados, né? Eles já passaram por uma série de fiscalizações, que é permitir, por exemplo, que você configure a sua conexão para um outro país, em que você pode acessar, por exemplo, sites que são bloqueados, né, como aconteceu quando eu estava lá na China, mas enfim, em várias outras situações também acontece. O pessoal usa até para ver filmes que estão nos streams e que estão só acessíveis em outros países e não aqui no Brasil, enfim, etc. Né? Tem várias funções ali que você pode fazer, além da segurança, né? Você com uma conexão de VPN está menos sujeito a ser alvo de hacker, ou sei lá, ladrões, ou pessoas que estão querendo ali vasculhar o que você anda fazendo nas redes. Então, tá aí, né, o VPN da Surfshark. E se vocês usarem o cupom PIRULA, com 2 L's, se clicar no link que está aqui embaixo, vocês ganham 4 meses a mais da assinatura da Surfshark que vocês fizerem. O que acontece? Você faz a assinatura da Surfshark e você tem 30 dias de teste. Você pode não gostar, sei lá, não é útil para você, e você cancela livremente, sem problema nenhum. Mas, clicando aqui embaixo para fazer a sua assinatura, para poder usar o período de 30 dias de teste, você, no caso, faz uma assinatura de 2 anos e ganha 4 meses. Então, se por um acaso você gostar da Surfshark e você não quiser cancelá-la depois de um mês, você, na verdade, vai estar ganhando 4 meses a mais de assinatura por estar usando o cupom PIRULA. Tá certo? O meu cupom deste que vos fala. Então é isso. Eu acho que foi um assunto muito interessante. Espero que vocês tenham gostado do que eu abordei aqui. Se inscrevam no meu canal de cortes para vocês verem os cortes das lives que eu faço toda semana. Tá aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam no podcast Os Três Elementos, que é o podcast que eu estou fazendo parte junto com Carlos Ruas, Emílio Garcia e Camila Massuda. Vocês dão uma olhada lá, tem lives toda sexta-feira. E se vocês quiserem ir para a Inglaterra e a Escócia com o Pirula no final do ano, também aqui embaixo tem um link para viagem, né? Caso vocês se interessem em fazer essa viagem. E aí vocês mandam e-mail pro pessoal lá que tá organizando e eles vão tirar todas as dúvidas para vocês. Tá certo? Então é isso aí. Um abraço para vocês. Até a próxima aí. Falou. Você não me escapa!